O segundo livro das Crônicas, capítulo 11. Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo o Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Tornai cada um à sua casa, porque de mim proveio isso. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém e edificou cidades para fortalezas em Judá. Edificou, pois, a Belém, e a Etã, e a Tecoa, e a Bet-zur, e a Socó, e a Adulão, e a Gate, e a Maressa, e a Zife, e a Adoraim, e a Laques, e a Azeca, e a Zorá, e a Aijalon, e a Hebron, que estavam em Judá e em Benjamim, cidades fortes. E fortificou essas fortalezas e pôs nelas maiorais e armazéns de víveres e de azeite e de vinho. E pôs em cada cidade paveses e lanças, fortificou-as em grande maneira, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Todos os que temem a Deus vêm a Jerusalém. Também os sacerdotes e os levitas, que haviam em todo o Israel, deixaram o seu território para se ajuntarem a ele, porque os levitas deixaram seus arrebaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos e para os demônios e para os bezerros que fizera. Depois desses, também de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim, fortaleceram o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. E Roboão tomou para si por mulher a Mahalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Ela lhe deu os filhos Jeús e Semarias e Zaão. E depois dela tomou a Maaca, filha de Absalão. Esta lhe deu os filhos Abias e Atai, Ziza e Selomite. E amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão pôs por cabeça a Abias, filho de Maaca,
para ser maioral entre os seus irmãos, porque o queria fazer rei, e usou de prudência, e de todos os seus filhos, alguns espalhou por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes, e deu-lhes víveres em abundância, e lhes procurou uma multidão de mulheres. Capítulo 12. Deus castiga Roboão por causa da idolatria. Sucedeu, pois, que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo o Israel, pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros, com 60.000 cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, tanto de líbios como suquitas e etíopes, e tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão, e os príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixarei nas mãos de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei, antes, em breve, lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém pelas mãos de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo, e também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera, e fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre, e entregou na mão dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, entrando o rei na casa do Senhor, vinham os da guarda e os traziam e os tornavam a pôr na câmara da guarda. E, humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que o não destruísse de todo, porque ainda em Judá havia boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém, e reinou. Ora, Roboão era da idade de 41 anos, quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome, e era o nome de sua mãe, Naamá, amonita, e fez o que era mal, porquanto não preparou o coração para buscar o Senhor. Os atos, pois, de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros da história de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente?
conforme a relação das genealogias? E houve guerra entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 13. Abias reina e peleja contra Jeroboão. No ano 18º do rei Jeroboão, reinou Abias sobre Israel. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Micaía, filha de Uriel, da cidade de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão, e Abias ordenou a peleja com um exército de varões belicosos, de 400.000 homens escolhidos. Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos varões valentes. E pôs-se Abias em pé em cima do monte Zemaraim, que está nas montanhas de Efraim, e disse: Ouve-me, Jeroboão e todo o Israel. Porventura não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por um concerto de Saul? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão. E sendo Roboão ainda jovem e tenro de coração, não podia resistir-lhes. E agora cuidais de esforçar-vos contra o reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi. Bem sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizestes para vós sacerdotes, como as nações das outras terras? Qualquer que vem a consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o deixamos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam na sua obra, e queimam ao Senhor cada manhã e cada tarde holocaustos, incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa pura, e o castiçal de ouro, e as suas lâmpadas, para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor, nosso Deus. Porém vós o deixastes, e eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas, para dar alarme contra vós, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Mas Jeroboão fez uma emboscada em volta, para darem sobre eles por detrás, de maneira que estavam em frente de Judá. E a emboscada
por detrás deles. Então Judá olhou, e eis que tinham de pelejar por diante e por detrás. Assim clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram a trombeta. E os homens de Judá gritaram, e sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo o Israel diante de Abias e de Judá, e os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas mãos de Judá, de maneira que Abias e o seu povo fizeram grande estrago entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos, e foram abatidos os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. E Abias seguiu após Jeroboão, e tomou a Betel com os lugares da sua jurisdição, e a Jesana com os lugares da sua jurisdição, e a Efron com os lugares da sua jurisdição. E Jeroboão não recobrou mais nenhuma força nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. Abias, pois, se fortificou e tomou para si 14 mulheres, e gerou 22 filhos e 16 filhas. Os mais atos, pois, de Abias, tanto os seus caminhos como as suas palavras, estão escritos na história do profeta Ido. Capítulo 14. Asa reina e vence Azorá, o etíope. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar nos seus dias. Esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque tirou os altos dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas ou pilares ou obeliscos, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele, e edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a cidade ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor, nosso Deus, buscamo-lo, e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos estes eram varões valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1.000.000 de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor,
nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles vigor, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante dos seus exércitos, e levantaram dali muito grande despojo, e feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor estava sobre eles, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado ou tendas, e levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Capítulo 15. Asa abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouve-me, Asa e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando, na sua angústia, se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E enquanto naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor, e ajuntou a todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa, e no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas, e entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel,
morresse desde o menor até ao maior, e desde o homem até à mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, e com trombetas, e com buzinas. E todo o Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam. E o Senhor lhes deu repouso em redor. E também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Azerá um horrível ídolo, e Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito em todos os seus dias, e trouxe as coisas que tinham consagrado seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata e ouro e utensílios. E não houve guerra até ao ano 35º do reinado de Asa. Capítulo 16. Asa e o rei da Síria pelejam contra Baasa. No ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair, nem entrar a Asa, rei de Judá. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos que tinham contra as cidades de Israel, e feriram a Ijon, e a Dan, e a Abel-Maim, e a todas as cidades das munições de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo o Judá, e eles levantaram pedras de Ramá, e a sua madeira com que Baasa edificara, e edificou com isto a Gebá e a Mispa. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiastes no rei da Assíria, e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Assíria escapou das tuas mãos. Porventura, não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo,
oprimiu alguns do povo. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. E caiu Asa doente de seus pés no ano 39º do seu reinado. Grande por extrema era a sua enfermidade, e contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado, e o sepultaram no seu sepulcro que tivera cavado para si na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama que se enchera de cheiros de especiarias preparadas segundo a arte dos perfumistas, fizeram-lhe queima muito grande. Capítulo 17. Josafá e o seu cuidado em instruir o povo. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel, e pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reinado nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. E no 3º ano do seu reinado, enviou eles os seus príncipes a Ben-Aiu, e a Obadias, e a Zacarias, e a Natanael, e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas Semaías, e Netanias, e Zebadias, e Azael, e Semiranote, e Jonatas, e Adonias, e Tobias, e Tobi-Adonias, e com eles os sacerdotes Elisama e Jeorão. E ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam em redor de Judá, e não guerrearam contra Josafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes para Josafá, com dinheiro do tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá, e se engrandeceu extremamente, e edificou fortalezas e cidades de munições, ou armazéns, em Judá. E teve muitas obras nas cidades de Judá, e gente de guerra, e varões valentes em Jerusalém. E este é o número deles segundo as casas de seus pais. E Judá eram chefes dos milhares, e chefe Adina, e com ele 300.000 varões valentes. E após ele o chefe Joanã, e com ele 280.000. E após ele Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se entregou
ao Senhor, e com ele 200.000 varões valentes, e de Benjamim Eliada, varão valente, e com ele 200.000 armado de arco e de escudo. E após ele Josadabe, e com ele 180.000 armados para a guerra. Estes estavam a serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes por todo o Judá. Capítulo 18. Aliança entre Josafá e Acabe. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe, e ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade, porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram: sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda profeta algum do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão somente mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então chamou o rei de Israel a um eunuco, ou um oficial, e disse-lhe: traze aqui depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido com as suas vestiduras, e estavam assentados na praça à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás os ciros até de todo os consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor a darás nas mãos do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou, dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que Deus me disser, isto falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade à guerra, ou deixá-lo-ei? E disse ele: subi e prosperarei, e serão dados nas vossas mãos. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurei para que me não fales senão a verdade no nome do Senhor? Então
disse ele, vi todo o Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm Senhor, torne cada um em paz para casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que este não profetizaria de mim bem, porém mal? Disse mais, pois ouve a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e a todo exército celestial em pé à sua mão direita e à esquerda. E disse o Senhor, quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote Gileade? Disse mais, um diz desta maneira, e o outro diz outra. Então saiu um espírito e apresentou-se diante do Senhor e disse, eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse, com que? E ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor, tu o persuadirás e também prevalecerás? Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaana, se chegou e feriu a Micaías no queixo e disse, por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías, eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel, tomai a Micaías, tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis, assim diz o rei, metei este homem no cárcere, e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías, se é que te tornarás em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouve, povos todos. A guerra contra Ramote Gileade e a morte de Acabe. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade, e disse o rei de Israel a Josafá, disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo, não pelejareis contra pequeno nem contra grande, senão contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram, este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejarem. Porém Josafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele, porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem, na sua simplicidade, armou o arco e feriu o rei de Israel entre as junturas e a coxa. Então disse ao carreteiro, vira a mão direita e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel
susteve em pé no carro defronte dos filhos até à tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Capítulo 19. O profeta Jeú repreende a Josafá. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz a Jerusalém, e Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio a amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tirastes os bosques da terra e preparastes o coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor, Deus de seus pais, e estabeleceu juízes na terra e todas as cidades fortes, de cidade em cidade. E disse aos juízes: vede o que fareis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco no negócio do juízo. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. E também estabeleceu Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e tomaram a Jerusalém, e deu-lhes ordem, dizendo: assim andai no temor do Deus vivo, o Senhor, com fidelidade e com coração inteiro, e em toda diferença que vier a vós de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os que se não façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos fareis culpados. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todo o negócio do rei. Também os oficiais e os levitas estão perante vós. Esforçai-vos, pois, e fazei-o, e o Senhor será com os bons. Capítulo 20. Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e com alguns outros dos amonitas vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém,
na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel? E não adestes à semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitistes que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizestes herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Israel estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharás no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, não vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com todo o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa
saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam nele fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si, tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, que é bênção ou louvor, porque ali louvavam o Senhor. Por isso chamaram a aquele lugar Vale de Beraca até ao dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaúdes e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel, e o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. E Josafá reinou sobre Judá, era da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Azuba, filha de Sili, e andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos se não tiraram, porque o povo não tinha ainda preparado o coração para com Deus de seus pais. Ora, o resto dos atos de Josafá, tanto os primeiros quanto os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Anani, que as inseriu no livro da história dos reis de Israel. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Visto que te aliastes com Acasia, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarsis. Glória a Deus, amados em Cristo. Vemos nestes 10 capítulos a continuação da história do reinado em Israel após o rei Salomão. Vemos a divisão do reino entre Judá, que ficou com as 2 tribos, Benjamim e Judá,
e as demais 10 tribos ficaram com Israel, com seu primeiro governo de Jeroboão, que prostituiu a Israel com seus ídolos e imagens de esculturas. No verso 15 do capítulo 11, o Espírito do Senhor alerta que as imagens de esculturas são cultos para os demônios, pois descreve que o rei Jeroboão constituiu para si sacerdote para os altos e para os demônios e para os bezerros que fizera. Ou seja, ele fez bezerros de ouro para que Israel os adorasse, prostituindo assim espiritualmente contra o Deus vivo, que é Espírito, que os criou. No capítulo 12, verso 8, o Senhor Deus, prestes para dar livramento a Roboão, disse para ele que ele iria ver a diferença entre a servidão do Senhor e a servidão sobre os reinos da terra. No capítulo 9, vemos que o Egito, por meio de seu rei Sisaque, invadiu a Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor, bem como os tesouros da casa do rei, levaram tudo, bem como os escudos que o rei Salomão fizera de ouro. Vemos no verso 10 que começou a pirataria em Israel, pois o rei Roboão, ao invés de reconstruir os escudos de ouro, reconstruiu-os, porém, de cobre. Ou seja, parece ouro, mas não é. Assim é o culto a outros deuses. Parece para Deus, mas é para os demônios, conforme consta no verso 15 do capítulo anterior, bem como no capítulo 10 de 1 Coríntios. Lembram-se que Jesus disse: conhecerás a verdade, e a verdade, que é a Bíblia Sagrada, te libertará. No capítulo 13, vemos o livramento do Senhor sobre Judá quando pelejaram contra Jeroboão, rei de Israel. Estando acuados em uma emboscada, os filhos de Judá clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e o Senhor livrou a Judá, ferindo centenas e milhares de soldados em Israel. No capítulo 15, e por intermédio de Azarias, filho de Obed, o Espírito do Senhor declarou: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estiveres com ele. Buscai-o e o achareis. Porém, se o deixardes, ele também vos deixará. E assim é até os dias de hoje. Bem como ele descreve no livro de Jeremias, que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E no verso 17 deste capítulo 15, Deus diz que o coração de Asa foi perfeito em todos os seus dias, porém não retirou os altos em Israel. Vemos que Asa aboliu a idolatria que havia penetrado em Judá. No capítulo 16, vemos que Asa e o rei da Síria pelejaram contra Baza. Porém, o Senhor, por intermédio de seu profeta, advertiu ao rei Asa que ele confiou na força do homem, aliando-se ao exército da Síria. Ele procedeu loucamente, aliando-se com os homens e não confiando de todo o seu coração no Senhor. Observe que no verso 9, o Senhor assim declarou, por intermédio do profeta Anani, o vidente em Judá, porque
Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é perfeito para com ele. E nisto procedestes loucamente, e desde agora haverá guerra contra ti. Portanto, apesar de ter sido elogiado pouco antes, o rei Asa vacilou em buscar socorro da Síria para lutar contra Israel. E no 39º ano do seu reinado, ele adoeceu de uma grave enfermidade, e o que chama a atenção é que Deus não se agradou dele outra vez, porque o Espírito do Senhor, através de seu escritor, declara a todos os povos que Deus deixou suas ordenanças, ou seja, Tiago capítulo 5, verso 14, está alguém entre vós doentes? Chamai os presbíteros da igreja, ele orará, ungirá o doente com azeite, e se tiver pecado, lhe serão perdoados, e este será curado. Contudo, o rei Asa, em sua enfermidade, não buscou ao Senhor, antes procurou aos médicos. Com isso, a sua enfermidade agravou, e 2 anos depois, ele morreu. Amados, atentemos para esta descrição do versículo 12, a última frase deste versículo. Mas o rei Asa procurou antes aos médicos do que buscar ao Senhor. Que possamos estar confiantes que o Senhor não apenas nos ressuscitará dos mortos, mas bem como que Ele pode nos curar de todas as enfermidades. Pois em Isaías 53 está escrito que o Senhor Jesus levou sobre si, na cruz do Calvário, todas as nossas enfermidades, e o pecado que nos traz a morte estava sobre ele. Com isso, confiemos no Senhor, para que possamos estar firmes na presença do Senhor. Brasil, volta-te para o Senhor teu Deus. Confia no Senhor, ou confie nos médicos vindo do Egito e agora, por meio da Babilônia romana, também dos caldeus e da Babilônia. Portanto, observe o que diz o capítulo 50 de Gênesis, no verso 2, que a medicina começou no povo de Israel quando este ainda estava no Egito, pois José ordenou a seus servos, os médicos, para embalsamarem o seu pai Jacó quando morreu. Veja o questionamento de Jeremias, capítulo 8, verso 22. Não há unguento ou azeite em Gileade? Não há lá médicos? Acaso não achou remédio para a cura da filha do meu povo? Diz o Espírito Santo do Deus vivo. No capítulo 18, vemos a aliança entre Josafá e o rei Acabe. Porém, após a guerra contra Ramote-Gileade, profeta do Senhor advertiu a Josafá por ter feito aliança com ímpio. Assim somos nós hoje, fazer aliança somente com aquele que é remido e lavado no sangue do Cordeiro. No capítulo 19, verso 7, o profeta Jeú, na repreensão ao rei Josafá, declarou do Espírito do Senhor que o Senhor Deus está com Israel acerca do negócio do juízo, e que eles devem julgar da parte do Senhor e não conforme a parte dos homens, bem como seja o temor para com todo Israel e guardar, porque no Senhor nosso Deus não há iniquidade, bem como ele não faz
acepção de pessoas, nem tampouco aceita presentes. O rei Josafá estabeleceu levitas e sacerdotes e chefes dos pais em Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e bem como determinou-lhes para andarem no temor do Senhor com fidelidade e com um coração inteiro. No capítulo 20, vemos o livramento que o Senhor deu sobre o rei Josafá e todo Judá e Jerusalém naquela batalha de Josafá, onde se levantaram 3 reis contra Judá. No verso 3, a declaração de que Josafá temeu muito ao saber da notícia de que aquela multidão vinha sobre ele, no que pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Então Judá se ajuntou e pediu socorro do Senhor em todas as suas cidades. E Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá em Jerusalém, na casa do Senhor, e clamou ao Senhor dos céus e da terra, e em seu clamor declarou que na mão do Senhor está toda a força e poder, e que não há quem possa resistir ao Senhor. No verso 7, a declaração de que o Senhor deu a Jerusalém e a terra prometida a Abraão, amigo de Deus, e à sua semente para sempre. Ou seja, hoje, aqueles que não são da semente de Abraão, amigo de Deus, pela descendência de Isaque e Jacó, são clandestinos na terra do Senhor, pois a promessa foi feita perpetuamente para Israel e Judá, e não para palestinos, que são ismaelitas. No versículo 11, mais uma vez, a advertência de que o Senhor Deus expulsou aqueles povos da terra para fazer tomar posse na herança o povo eleito e escolhido pelo Senhor. No verso 13, vemos a colocação em que todo Judá estava de pé perante o Senhor, como também todas as crianças, depois as mulheres e depois os seus filhos. E Josafá declarou que os olhos de todo o povo estão postos no Senhor, Deus de Israel. Quando então o Espírito do Senhor veio no meio da congregação sobre Jaaziel, profeta descendente de Asaf, e este declarou para todo Judá não temerem nem assustar acerca daquele negócio, porque a peleja não era deles, mas sim do Senhor. E a ordem do Senhor consta no verso 17, para que o povo pare, esteja em pé e veja a salvação do Senhor para com eles, Judá e Jerusalém. Não tema e nem se assuste, porque amanhã saireis ao encontro deles, porque o Senhor será convosco. Vejamos que no verso 19, Judá, vendo que havia uma multidão caminhando para destruí-los, ouviram a voz do Senhor, e os levitas se levantaram dos filhos dos coatitas e dos coraitas para louvarem ao Senhor, o Deus de Israel, com a voz muito alta e sobremaneira alta. Com isso, Josafá declarou: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros.
crede nos seus profetas e prosperareis. E enquanto Judá continuou a louvar e adorar ao Senhor, o Deus vivo colocou emboscada sobre os seus inimigos, e os moabitas e os filhos de Amon começaram a lutar contra os filhos de Seir. Destruindo estes, lutaram uns contra os outros até serem exterminados. Observe no verso 24 a declaração de que nenhum deles escapou, e naquele vale havia uma multidão de corpos mortos estendidos sobre a terra. E quando Judá chegou àquele local, nada mais fez além de pegar os despojos, que levaram 3 dias para esta missão, de saquear aqueles despojos, porque eram muitos. E hoje temos a rema desde 2002, que foi o cumprimento de Daniel, capítulo 12, verso 1, onde o anjo Gabriel passou a espada na letra B da palavra Brasil, revelando o nome Israel escondido no nome Brasil. E o simbolismo de cortar a letra B é cortar toda corrupção espiritual com a tríade satânica por meio da Babilônia, Egito e Assíria, os principados disfarçados entre as religiões, não apenas em nossa nação, mas até os confins da terra. Observe que em Ezequiel, capítulo 20, versos 35 e 36, o Espírito do Senhor declara que Deus tem preparado um deserto das nações, como foi o Egito, para prover a vida do seu povo. Naquele tempo, Israel e Judá, hoje a Igreja fiel, o corpo de Cristo. E vemos que desde o século IV, Deus tem preparado um deserto para provar os habitantes da terra em todas as nações, através de Roma, com a prostituição espiritual, através das imagens de escultura. Confira Apocalipse, capítulo 17, especificamente no verso 3, e dos versos 9 a 18, você entenderá a colocação de que a mulher refere-se a esta igreja romana assentada na cidade que tem 7 montes. Este deserto está sendo para juízo entre os povos, enquanto que o deserto Brasil é levantado para esconder a sua igreja fiel fora da vista da serpente, que é o anticristo, enquanto esta cumpre a sua missão final na primeira metade da tribulação, ou seja, reunir e resgatar a noiva até os confins da terra durante 42 meses. Observe e reflita em Apocalipse capítulo 12, versos 6 e 14, bem como Daniel capítulo 12, versos 1, 3, 7 e 11, ao passo que o versículo 12 de Daniel 12 combina com o tempo descrito em Apocalipse 15 e 16, que é o derramar das 7 taças da ira do Senhor nos 42 meses da segunda metade da tribulação. No verso 32, vemos que Josafá fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, no verso 36, adverte que ele fez aliança com Acasias, que procedeu com toda impiedade, e, intentando irem a Tarsis com navios, outro profeta do Senhor advertiu que eles não iriam conseguir aquele negócio, porque o Senhor não se agradara daquela aliança que fizera com Acasias.
o que sucedeu, os navios se partiram e eles não conseguiram seus intentos. Shalom Adonai, até breve. Mesmo que eu ame, se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Mesmo que eu ame, se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Eu jamais me esquecerei, eu jamais me esquecerei, eu jamais me esquecerei de ti. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo, agora é tempo de Deus para ti. Esse é o tempo. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo, agora é tempo de Deus para ti. Sim, Senhor. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Assim diz o Senhor. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Eu jamais me esquecerei, eu jamais me esquecerei, eu jamais me esquecerei de ti. Campo chegou o tempo, o campo chegou o tempo de Deus para ti. Campo chegou o tempo de Deus para ti. Campo chegou o tempo, agora é tempo de Deus para ti. Levante as suas mãos e diga: o campo chegou o tempo, o campo chegou o tempo, esse é o tempo. Campo chegou o tempo, agora é tempo. Levante as suas mãos essa noite. A palavra de Deus diz: pede-me e te darei as nações. Nós pedimos, Senhor, a nação brasileira. Nós pedimos o Brasil, nós pedimos as cidades do Brasil. Mas também nós pedimos a Europa, Senhor. Nós pedimos, Senhor, a América, a África, Japão, a Ásia, Cuba. Ó Deus, aqueles países que ainda não foram alcançados, os índios. Ó Deus, de todas as tribos, povos e raças. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar, muitos virão te adorar, muitos, muitos.
nessa noite, Senhor, nós queremos ser pais, pais de multidões. Nós pedimos às nações, Senhor. Nações, chegou o tempo de descer para ti. Nações, chegou o tempo de descer. Nações, chegou o tempo, agora o tempo. Nações, chegou o tempo de Deus para ti.